Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da UCESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, da FAESC, do Cicobi e da Aurora Alimentos. Veja as atrações do programa de hoje. A indústria, o cenário político, as reformas e a economia foram temas debatidos no terceiro dia da Semana da Indústria, evento promovido pela Fiesc. Como é tradicional todos os anos, estamos discutindo temas relativos ao setor e ao desenvolvimento. Você também vai acompanhar a entrevista com o autor do projeto que criou o Pronamp, o senador Jorginho Melo. Você sabe que o micro e pequeno empresário representa 98% de todas as empresas do Brasil. Nós representamos ainda 58% dos empregos formais no Brasil, 28% do PIB, e 98% de todas as empresas no Brasil é micro e pequeno. Agora vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Santa Catarina é reconhecida no cenário nacional como o estado que tem a maior festa alemã do Brasil, a Oktoberfest de Blumenau. É também o estado que tem a maior densidade de cervejarias por habitantes do Brasil. Anteriormente, essa posição era ocupada pelo Rio Grande do Sul, mas o crescimento de cerca de 18% no número de novas fábricas no ano passado colocou Santa Catarina na liderança com uma cervejaria para cada 41.443 habitantes. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2020 foram abertas 1.383 novas fábricas de cerveja no país, o que representou um crescimento de 14,4%. Em termos absolutos, São Paulo ainda lidera o número de estabelecimentos, com 285 unidades, sendo 44 novas fábricas. Santa Catarina ocupa a quarta colocação, com 175 cervejarias, das quais 27 são novas. Podemos comemorar a liderança no ranking, que traz impacto positivo para a economia do estado. Mas não custa lembrar, beba com moderação. A indústria, o cenário político, as reformas e a economia foram temas debatidos no terceiro dia da Semana da Indústria, evento promovido pela Fiesc. Como é tradicional todos os anos, estamos discutindo temas relativos ao setor e ao desenvolvimento. Em Santa Catarina, a indústria responde por mais de um quarto do PIB. São mais de 800 mil empregos gerados por 50 mil indústrias. Mas temos também grandes desafios. Entre os principais estão as reformas estruturais necessárias para melhorar a competitividade da indústria brasileira. Este é um dos temas que debateremos hoje. Para a gente começar a falar um pouco sobre perspectivas e reformas, é bom a gente falar um pouquinho do passado. A realidade é que a nossa indústria, por uma série de questões, principalmente ligadas ao sistema tributário, a indústria não cresce. Eu tenho um dado que eu tenho repetido muito, que é um dado alarmante que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Desde 2006 até 2019, ou seja, tirando aí o período da crise, da pandemia, tivemos outras crises, mas a pandemia, o comércio brasileiro aumentou as vendas nesses 14 anos em 66%. O volume físico de vendas cresceu 66%, e a indústria de transformação brasileira, nesse período, sabe o que aconteceu com a indústria? A produção da indústria caiu 5,6%. Então a gente vê muito a expressão, tem muitos economistas que gostam de fazer a roda da economia girar.
né? Como se aumenta a demanda, aumenta o consumo e tudo vai bem. Só que esses dados mostram que o brasileiro consome, mas não é a indústria nacional que abastece esse consumo, são os importados. Hoje nós temos inúmeras fortalezas, né? Para citar alguns exemplos, enfim, a própria General Motors tem a sua fábrica mais produtiva do mundo aqui no Brasil, que é a nossa fábrica de Gravataí, mas ela não é a mais competitiva. A gente tem na fábrica de Joinville, onde a gente faz motores, a nossa fábrica mais sustentável do mundo também, mas também ainda não é a mais competitiva. A gente tem inúmeros desafios, né? Tem até um estudo da CNI que comparou 18 países, né, o grau de competitividade desses 18 países, e na classificação geral o Brasil ficou na 17ª posição, ou seja, na penúltima posição. Eu entendo que a estrutura tributária ela pode ser o vetor de desenvolvimento de uma nação. Num estudo simples, observacional, analisando as empresas, os países, que têm um desenvolvimento econômico sustentável, etc., eles têm como base dessa estrutura um vetor tributário que foca e permite e incentiva o investimento. No Brasil, nós temos o contrário, quer dizer, a nossa estrutura tributária, além de ser complexa, ela é como se ela tentasse dizer para o empresário, para o investidor, não invista, não vá por esse caminho. Ele é complexo. Você precisa, como você paga o imposto em regime de competência e não de caixa, você precisa também financiar o Estado. Você paga impostos sobre importação também de equipamentos produtivos ou mesmo produzidos aqui no Brasil. Você já começa com o Estado pesando em cima da ideia de empreender, de produzir. E mesmo para o crescimento, quando você pensa em crescer, você precisa pensar também em bancar esse Estado. Por quê? Porque pagando o imposto em regime de competência, que ali nós estamos falando sobretudo na indústria do IPI, ICM, PiscoFins, e também o imposto sobre o resultado que pagamos antes, nós precisamos buscar esses recursos para poder crescer, para poder expandir. Ainda durante o evento, foi realizado um painel sobre o cenário político estadual com os jornalistas Moacir Pereira, Roberto Azevedo e Cláudio Prisco Paraíso. O governo do Estado parece que tem uma situação financeira boa, mas o governador representa aí uma dúvida incógnita sobre a eleição, se ele vai ser candidato à reeleição ou não. E, além disso, o maior problema, o maior desafio está na existência da inexistência de um projeto para Santa Catarina, porque todos os governadores eleitos no Estado, isso vem bem do Celso Ramos, que foi o criador da Federação das Indústrias, né? Desde o Celso Ramos, todos os candidatos tiveram uma marca, tiveram um plano de governo, inclusive com logomarca, etc., né? E, no caso do Moisés, não tivemos e continuamos não tendo em Santa Catarina um grande projeto para o futuro de Santa Catarina, para o desenvolvimento do Estado. Os atores que devem participar da eleição do ano que vem, confirmadas essas tendências, são os mesmos ou aqueles que já detinham cargo público ou que querem continuar na vida pública. A antecipação do processo sucessório absolutamente inadequada e que não corresponde às expectativas nem da sociedade, nem do setor produtivo, talvez só da classe política mesmo. Ficar falando nesse momento em sucessão estadual ou presidencial é o fim da picada. É a maior demonstração de que efetivamente precisamos de uma reforma política nesse país. Os debates que enriqueceram o fórum, a indústria, o cenário político, as reformas e a economia estão disponíveis na íntegra no canal da Fiesc no YouTube. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, dia 2 de junho, a lei que tornou o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em uma política de crédito permanente. Criado em 2020 para socorrer as empresas que foram afetadas pela pandemia do coronavírus, o programa já contemplou cerca de 517 mil empreendedores, com financiamentos que totalizaram 37,5 bilhões de reais durante o ano passado. Converso agora com o autor do projeto que criou o PRONAMP, o senador Jorginho Melo. Primeiro, muito obrigado pela gentileza da entrevista, Raimundo Martins. Você é um entusiasta de Santa Catarina,
Você mostra, você mostra aquilo tudo que as pessoas gostam de ver. Coisa boa, coisa que dá emprego, progresso, desenvolvimento, crescimento, cooperativismo, união, é isso. E nós estamos carentes disso. Eu sou presidente da Frente Nacional da Micro e Pequena Empresa, né? E eu tenho lutado muitos anos em defesa do micro e pequeno empresário, porque você sabe que o micro e pequeno empresário representa 98% de todas as empresas do Brasil. Nós representamos ainda 58% dos empregos formais no Brasil, né? 28% do PIB, né? E 98% de todas as empresas no Brasil é micro e pequeno. Micro é quem fatura até 360 mil por ano. Pequena é quem fatura até 4 milhões e 800 por ano. Então, é um universo grandioso, é quem segura o emprego, é quem mata no peito, é quem não desiste, e por aí afora. E sempre a gente alterou a lei, o estatuto da microempresa, a gente conseguiu colocar mais categorias para dentro do Simples, colocamos bebidas artesanais que até então eram crime, né? Tinha que pagar o mesmo tributo que paga a Ambev, por exemplo. Eu consegui alterar isso, caiu de 60% para 10%, né? Tanto é que as micro e pequenas empresas no setor de cerveja, vinho, licor, cachaça, cresceram estrondosamente em todo o estado, em todo o Brasil, né? Produtos de qualidade, enfim. Consegui colocar médico que era proibido, enfim, o fator fé, fator emprego. Se você gastar 28% com emprego e encargos, você pode estar no Simples. Então, foi uma revolução. Mas faltava o Sebrae dá treinamento, dá consultoria, dá acompanhamento, mas sempre faltou um pé nesse tripé aí, que é o crédito decente. Historicamente, o crédito tem sido um grande problema para o dono ou para a dona de um pequeno negócio. Aí é que entrou o senador Jorginho, que construiu um projeto, né, para conseguir uma linha de crédito com juro decente, longo prazo, carência e o pulo do gato, que é o fundo garantidor. O que é o fundo garantidor? É o avalista da operação. Porque banco, você sabe, não corre risco. Não se preocupe que o banco não corre risco. O banco oferece dinheiro para quem tem dinheiro. O banco nunca oferece dinheiro para quem está precisando do dinheiro. Eu fui bancário, fui 23 anos bancário, enfim. Eu conheço por fora e por dentro. Aí, o que eu fiz? Eu constituí e consegui aprovar um projeto que eu denominei como PRONAMP, Programa de Apoio à Micro e Pequena Empresa, né? Salvamos milhares de empregos, milhares de empresas. Se não fosse esse recurso, tinha desaparecido. Por isso que o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes sempre falam: na pandemia, o que aconteceu foi o seguinte: o que mais funcionou na pandemia foi o PRONAMP e os 600 pila na veia aquele para as pessoas em dificuldade financeira. Então, o presidente falou muitas e muitas vezes, porque verdadeiramente nos últimos 30 anos não teve uma linha de crédito como essa. Mas só que não era definitivo. Então, o que eu fiz? Eu tenho que transformar e deixar ela definitivo como um programa agrícola, né, que tem hoje, que os agricultores vão no banco tomar, enfim, uma política pública. E aí, falei com o presidente Bolsonaro, lutei, vai, e consegui aprovar. Então, a Lei 5575, de minha autoria, transformou de forma permanente. Então, é uma política pública. E consegui mais 5 bilhões. Semana passada, quarta-feira. Que esses 5 bilhões têm um compromisso dos bancos agora é que a porca torce o rabo. Eles têm compromisso de alavancar por 4 vezes. A expectativa é que esse valor possa chegar a 25 bilhões de reais, né? Que somado com 37.500, né? Isso dá 62 bilhões e 500 milhões emprestado. Nunca teve um volume de crédito desse tamanho para micro e pequena empresa no Brasil.
Um aspecto interessante do novo Pronamp é que 20% dos empréstimos será destinado a um dos setores mais afetados pela pandemia, o setor de eventos. Porque fazem 15 meses, Raimundo, que eles não faturam R$1. Já desapareceu esse segmento. Então, nós temos que recriar. Então, 20%. Tomara que os bancos cumpram, porque é um compromisso de fala do ministro Paulo Guedes. Eu pedi para o ministro Paulo Guedes ligou para os presidentes dos bancos, tanto público como privado. Os públicos vão ter que cumprir. Se não cumprir, a gente vai para cima, aí é comigo. Mas os privados é um acordo de cavalheiro, entendeu? Então, tomara que eles cumpram. É 20% sobre esse valor destinado exclusivamente para quem trabalha com evento. Porque eles quebraram, eles estão numa dificuldade muito grande, nós precisamos socorrê-los. Senador, as cooperativas de crédito não seriam uma boa alternativa para pulverizar esses recursos, torná-los mais acessíveis? Eu tive o cuidado, viu, Raimundo, de conversar com o presidente do Bancop, o Almada, e a atenção dele, a vontade dele foi de colocar todo o sistema cooperativismo, tá, já fazendo as operações. E as cooperativas de crédito já participaram desses 37 bilhões, já emprestaram esse dinheiro, porque as cooperativas de crédito conseguiram, no Brasil, aqui em Santa Catarina, muito fortemente, ocupar um espaço deixado pelo Banco do Estado de Santa Catarina, por alguns outros bancos, e eles entraram que nem uma luva. Então, esse dinheiro é para bancos públicos, cooperativas de crédito e bancos privados, para emprestar o dinheiro. Os bancos privados tiveram muito pouca vontade. O Itaú emprestou alguma coisa e tal. Tiveram muito pouca vontade. Mas as cooperativas de crédito vieram ao encontro do desejo da lei de alcançar dinheiro de forma simplificada para o micro e pequeno. Porque a cooperativa está lá pertinho dele, ela conhece a realidade dele, já empresta para o agricultor, empresta para o comerciante, já está lá no município, né? E tem tido um sucesso absoluto. E eu tenho o privilégio de ter sido vereador, deputado estadual, deputado federal e senador da República agora. Eu me sinto muito feliz em poder ter tido, em todas as funções que passei, um mandato exitoso, um mandato de resultado, né? Porque é isso que vale a pena. Você disputar uma eleição, você vencer uma eleição e as pessoas sentirem, as pessoas enxergarem. Eu recebo manifestações todo santo dia, graças a Deus. Pô, senador, gostei, é isso mesmo, me ajudou, estive lá, me beneficiou. Então, quem faz política faz para os outros. Eu tenho esse entendimento. Eu faço política 24 horas por dia para ajudar as pessoas, para ajudar o meu estado, para ajudar o crescimento e o desenvolvimento. Eu me sinto muito feliz em representar esse estado de Santa Catarina, que é de pequenas empresas, né? Pequenas propriedades, mas todas elas maravilhosas, que tem muita coisa para mostrar, um estado que nos orgulha, né? Quando você fala em Santa Catarina, lá em Brasília, todo mundo nos respeita. Por quê? Pela qualidade do povo que formou esse estado, por essa liga, por essa mistura, deu essa gente maravilhosa que nos orgulha muito, né? E por falar em Brasília, senador, a impressão que se tem é que o Distrito Federal está cada vez mais distante da realidade brasileira. Como se não bastasse a pandemia, que por si só já é motivo de grande aflição e tristeza, temos aí a lamentável atuação dos poderes da República, que de forma inconsequente estão afligindo a população e ampliando a sensação de incerteza em relação ao futuro. Eu gostaria de encerrar a entrevista com a sua opinião a respeito do atual cenário político brasileiro. Infelizmente, viu, Raimundo, eu tenho lutado muito contra isso. Quando foi criada agora essa CPI da pandemia, eu fui um dos primeiros que me manifestei contra a decisão do ministro Barroso, que não era momento de fazer CPI, aquele teatro que está acontecendo em Brasília,
que eu faço parte, né? Pessoas que estavam já na cinza, que é Renan Calheiro, Omar Aziz, esse pessoal que o brasileiro conhece, tendo palanque para ficar discursando, querendo ser compadecido, pessoas do bem, como a gente sabe que não são. A gente não sabe que não são. O Brasil conhece. Infelizmente, a chapa está muito quente. O presidente Bolsonaro pode ter defeitos, como todos nós temos, de personalidade, de opinião, turrão, mas é um homem com as mãos limpas. E isso, para mim, na política, vale tudo. Não é ladrão, não está se enriquecendo no Brasil, as empresas estatais estão dando lucro, o Brasil, nós vamos crescer agora, mesmo com a pandemia, o nosso PIB vamos passar de 4%. Enfim, então nós vamos dar a volta por cima, o Brasil vai dar a volta por cima. Então nós precisamos ter juízo, calmar o jogo. Infelizmente, o presidente Bolsonaro, o que ele falar, os meios de comunicação, não todos, né, já pedrejam, já desqualificam, e a sociedade está enxergando isso. A sociedade está enxergando. O Brasil tem um potencial tão grande, né? Eu sou parceiro dele, continuo ajudando o presidente Bolsonaro porque eu acredito nele, porque ele é um homem correto, é um homem sério, e acabou com a roubalheira. O Brasil estava indo de ré, pegando dinheiro aqui, mandando para fora, fazendo roubo, mala de dinheiro em apartamentos. Isso tudo acabou. Não tem qualquer coisa, ele manda apurar e desce o Cambuim. Enfim, então o Brasil precisa se encontrar. Paciência, vamos disputar a eleição em 2022, em outubro de 2022, agora todo mundo precisa se juntar, vamos apressar com a vacina. É o que nós estávamos fazendo no Senado, falando com os laboratórios, porque o mundo está atrás de vacina. E nós também compramos vacina quando podia comprar. Então, agora, querem dizer que tem um gabinete paralelo. Eu acho que aconselhamento, Raimundo, quem se elege presidente, governador, prefeito, enfim, pode se aconselhar com quem quer que seja. Pedir conselho, filtrar, ouvir a opinião de quem sabe mais, enfim, e depois tomar suas posições. Então, é uma narrativa que não vai colar. As pessoas estão com ódio da CPI, por quê? Porque estão vendo pessoas desqualificadas querendo dar lição de moral, querendo dizer que estão preocupados com a pandemia, com as pessoas que se foram. Nós todos estamos preocupados. Eu perdi amigo, perdi pessoas queridas, como tu também. Todos nós estamos com o coração partido. O que nós temos que fazer? Nós temos que se juntar, nós temos que imunizar todos o mais rápido possível. E é o que está acontecendo. A economia reagindo. E nós vamos virar no final do ano as condições bem melhores do que nós entramos nessa pandemia. Nós estávamos bem, baixamos um pouco, mas vamos sair bem, mesmo com toda essa tragédia. Enfim, então é um momento de reflexão. Nós precisamos ter juízo, sabedoria, né? Esse Brasil é uma locomotiva extraordinária, não se abate por nada, e nós, a classe política, só temos que ter o entendimento que a gente tem que ter responsabilidade e respeito aos eleitores, às pessoas que acreditam no Brasil, que investem no Brasil, que torcem pelo Brasil, e a classe política não tem o direito de estar fazendo o que está fazendo neste momento, grande parte da classe política. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!